Na próxima sexta-feira, dia 18 de outubro, vai estrear no streaming do Meio o filme do Ponto de Partida. Na verdade, é um pouco mais do que isso, não é só um filme. É o primeiro episódio de uma série. Esse é mais um produto exclusivo do Meio Premium, do nosso streaming. E hoje eu quero falar com vocês sobre esses dois assuntos, sobre como é o PDP, a gente o chama assim por aqui, tem apelido, e sobre o streaming do Meio. Por que a gente tem um streaming? Bem, esse primeiro episódio se chama A Sociedade que o Algoritmo Criou. O Ponto de Partida, desde que nasceu, tem um objetivo só: analisar a quente o que está acontecendo na política, na sociedade e tudo mais. E para isso, além dos fatos, dos acontecimentos, eu tento sempre trazer um pouco de ciência política, um pouco de sociologia, de antropologia, um pouco de tecnologia, porque tudo compõe, né? Tudo nos ajuda a compreender. Como toda análise, um ponto de partida é a construção de um argumento. Eu tento nunca entregar a conclusão assim, de bate-pronto. O objetivo é mostrar como o raciocínio se constrói até chegar naquela conclusão. Só que existem alguns temas aos quais eu retorno com bastante frequência que sempre saem um pouco superficiais demais. Tem dois problemas aí. Um é o tempo. Esse é um vídeo de 10, 12 minutos no YouTube. Às vezes, para alguns assuntos, é preciso mais tempo para explicar as coisas direito. Mas tem outra questão que pega. Um PDP escrito, gravado, editado e publicado no mesmo dia. É a quente. É em cima do que está acontecendo. Muitas vezes demora o dia todo para a gente sair. Mas tudo certo, é o trabalho de informar e eu adoro. Só que isso impõe algumas limitações, né? Não tem gráficos, não tem ilustrações, não tem muito tempo para uma edição mais caprichada. Sou eu, o teleprompter, as minhas palavras e vocês. Os filmes da série Ponto de Partida resolvem essas duas questões. Episódios mais longos, esse primeiro tem meia hora mais ou menos, agora gravados e editados com mais recursos técnicos, efeitos especiais, capricho na trilha sonora. Tudo a serviço de deixar mais claros os conceitos. É por isso que eu quis começar pelo debate sobre algoritmos. A gente fala demais sobre isso, né? Não só aqui, por toda parte. A questão da desinformação, por exemplo. O problema da radicalização do discurso político, uma certa repetição de argumentos, né? Aposto que vocês já perceberam. Aqui mesmo, na caixa de comentários, acontece toda hora. Sei lá, levanta um papo aí sobre fascismo. Aposto que qualquer um de vocês que acompanha o debate nas redes sociais já sabe quais as coisas que alguém de esquerda vai aparecer falando. Quer valer quanto que pelo menos uma pessoa vai dizer se houver 10 pessoas numa mesa e uma for fascista e nenhuma se levantar, as 10 são fascistas. Ou então, vamos puxar um papo pela direita sobre educação, sobre ensino de história. Para quê? Vale quanto aí que alguém vai falar em escola sem partido? Como é que pode as falas de todos nós terem se tornado tão previsíveis? Sabe, o processo de radicalização da política ocorre justamente porque estamos ficando repetitivos, porque falamos sobre política cada vez mais por slogans imutáveis, porque fugir ao que todo mundo fala começa a ter um custo social imenso. E olha, esse processo não está acontecendo apenas na política. Está acontecendo na moda, na decoração de interiores, nos tipos de lugares que nós frequentamos. Responde rápido. O que é que um influenciador realmente domina e ninguém mais domina? Você sabe dizer? Não. Não é o algoritmo. É outra coisa um pouco mais sutil. Não foi a internet que nos mudou, não foram nem as redes sociais que nos transformaram. O que nos trouxe para onde estamos, o que promoveu uma pasteurização global das ideias e dos gostos comuns foram as redes sociais no instante que começaram a ser mediadas por algoritmos de recomendação. Explicar esse processo sem mostrar graficamente como nos organizávamos socialmente antes das mídias sociais e como passamos a nos organizar depois não é possível, não fica claro. O objetivo desse primeiro episódio é mostrar o que aconteceu, o que mudou, por que mudou, como se deu o processo que levou à mudança. A gente não explica nem desinformação, muito menos essa polarização afetiva, com tanta carga emocional, essas brigas entre amigos, entre famílias, entre gente que sempre se gostou. A gente não explica nada disso se não entendermos como o algoritmo mudou a sociedade. Porque o algoritmo mudou o tecido da nossa sociedade de um jeito muito mais profundo do que a maioria de nós imagina. E é essa história que o primeiro filme do Ponto de Partida conta. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você já assina o Meio Premium? É a mesma assinatura da qual falo sempre por aqui. R$ 15 por mês, R$ 150 por ano,
Tudo que produzimos de especial em texto está incluído nessa assinatura e agora também tem o streaming. Os aplicativos para Android TV, para celular e tablet Android já estão na Play Store. Os aplicativos para iPhone e para iPad já estão na App Store. Nos próximos dias, os aplicativos para Smart TVs da Samsung e da LG também vão estar. Assina. Quer entender mais por que o meio premium existe no streaming? Então vem, porque esse é o ponto de partida. A gente tem uma preocupação imensa com a qualidade da informação disponível no ambiente digital. E um dos fenômenos recentes, principalmente vindo da direita, é uma produção feita com muito apuro visual de peças de falsificação histórica. Vamos falar com clareza aqui. O que está em jogo é a própria ideia do que é o Brasil. Tem uma frase do historiador americano Daniel Patrick Moynihan que a gente repete muito aqui pela redação no meio. Você tem direito à sua opinião, mas não tem direito aos seus próprios fatos. O Moynihan era um sujeito muito interessante. Ele era, tecnicamente, do Partido Democrata, mas foi assessor especial do presidente Richard Nixon, depois embaixador durante o governo de Gerald Ford, todos presidentes americanos. Aí virou senador por décadas, um cara muito influente em Washington e com uma imensa capacidade de conversar com todo mundo de todo lado. Seguindo sempre esse princípio, né? As opiniões a respeito de um conjunto de fatos podem ser muito diferentes, mas partem dos mesmos fatos. É isso que estamos correndo o risco de perder, o consenso a respeito de quem somos como povo, de qual foi a história que nos trouxe até aqui. É possível, sim, construir uma leitura conservadora a respeito do que o Brasil é, uma leitura liberal, uma leitura socialista. E vamos lá, vamos para o debate sobre quem faz o melhor diagnóstico, está tudo certo. Mas não dá para fingir, por exemplo, que havia um risco de uma revolução comunista no Brasil em 64. Ou depois, durante o governo Médici, nunca houve esse risco. Simplesmente não tinha gente o suficiente, não tinha dinheiro bastante. O golpe de 64 aconteceu por truculência, não para defender a democracia. O que caiu foi a democracia. O que veio foi a ditadura. Isso é verdade. É a história como a história é. Se você for conservador, se você for liberal, se você for socialista. A gente pode, claro, ter uma conversa sobre se o regime militar foi bom. Podemos ter opiniões sobre se aqueles 20 anos de ditadura melhoraram o Brasil. O que não dá é para chamar a democracia de ditadura ou de ditadura de democracia. Isso não dá. O streaming do meio existe porque essa linguagem, a linguagem do vídeo digital longo com qualidade via streaming, é uma das linguagens importantes pelas quais a informação trafega na sociedade. E não existe um único veículo preocupado em falar do Brasil se baseando no trabalho dos muitos excelentes acadêmicos brasileiros nessa linguagem. Então a gente decidiu partir para isso. Porque se ninguém fizer, o que vai sobrar é o olavismo. O streaming do meio vai ter documentários, vai ter programas de entrevistas, séries. Tudo que está no nosso YouTube vai estar lá, mas também esse material mais bem cuidado, mais bem acabado. Nós também estamos licenciando material de qualidade vindo de fora do país, tá? Vamos ter um grande anúncio agora para o início de novembro. Toda semana vai ter alguma estreia nova. E agora uma conversa nossa aqui, eu e vocês. O que está em jogo é a ideia do que é o Brasil. Existe uma imensa máquina de propaganda tentando vender um Brasil falso, uma história baseada em distorções imensas. Um Brasil que ignora o que os maiores historiadores brasileiros estudaram. Existe outra máquina tentando vender um Brasil dividido em tribos, que rivalizam umas com as outras. Um Brasil rachado no qual a conquista de um só pode ocorrer partindo da derrota do outro. Isso não é verdade. Nós acreditamos que este é um país com profundas desigualdades, com imensas injustiças, mas formado por um só povo. Todos temos a ganhar se o país for melhor para todos. Se conseguirmos gerar igualdade de oportunidades, é melhor. E esse país começa com conhecimento, com compreensão. A gente acredita que a informação faz toda a diferença. Essa é uma guerra. A guerra de informação é a guerra que decide os rumos políticos do Brasil. Nós precisamos das suas assinaturas. Assine o meio. Os outros caras têm assinantes, mobilizam assinantes. Se não houver uma reação democrática, uma reação da pluralidade dos democratas, no fim a gente perde essa briga. Assine o meio e assista a partir da meia-noite de sexta-feira ao primeiro episódio do Ponto de Partida, a série.
Alguma coisa obviamente mudou no mundo. A gente sente isso. Pessoas que normalmente jamais teriam chance de se eleger numa eleição séria, de repente se tornam líderes políticos importantes. Se alguém perguntasse a um americano, sei lá, uns 10 anos atrás, sobre a ideia de um sujeito como Donald Trump se tornar presidente, que tipo de reação vocês acham que a pessoa teria? Incredulidade, no mínimo. Se alguém perguntasse a um brasileiro, qualquer brasileiro, 10 anos atrás, ano da Copa, ano do 7-1, você acha que Jair Bolsonaro tem chance de um dia ser presidente? E, no entanto, ambos, com todas as suas limitações, com todas as dificuldades que têm de criar qualquer raciocínio complexo, são líderes de movimentos políticos importantes. São líderes populares de amplo carisma, capazes de arregimentar multidões. São líderes de movimentos radicais que rompem as normas, que apontam para um caminho autoritário, que interferem e transformam o sentido das palavras mais básicas de uma democracia. Liberdade passa a ser a liberdade do forte se impor sobre o fraco. Ditadura passa a ser a do Estado de leis. A política se torna o reforço do dissenso ao invés da busca por consenso. O que aconteceu? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse é o ponto de partida.